Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós vamos trazer uma mulher poderosa. Viaja muito, autora, e ela vai nos trazer assim uma orientação muito, até um pouco divertida a forma que a gente está perguntando para ela, mas são novas leis. Ela faz parte do Instituto Brasileiro do Direito da Família, né, e é muito especializada nesses assuntos da família. Quando fala família, tem amor, tem o namoro, tem o noivado. E agora tudo mudou, entende? Existem algumas exigências, às vezes, consequências, né? Ah, estou namorando, mas o outro já está pensando que já é uma relação mais conjugal. Então, gente, homens, vocês vão gostar dessas informações aqui, com certeza. Ou seja, as novas leis são úteis para a união com amor e para ser bem feliz? Ou será que esse negócio, amor é amor, negócios, está à parte? Então hoje a nossa doutora Débora Brandão nos recebe aqui na casa, no escritório dela, para trazer essa informação para nós. Então, doutora Débora, deixe para a sua saudação aos internautas. Olá, como vão? Muito prazer estar aqui para poder conversar com vocês um pouquinho a respeito dessas novas relações e dessas interfaces do direito com a nossa vida privada. Doutora Débora, além da honra de entrevistá-la pela sua especialização, eu creio que hoje a senhora ajudará muitas pessoas jovens sobre esses acordos de convivência, né, para que a vida flua feliz, mas também sem grandes consequências que acabam depois nos tribunais, né? Claro. E eu gostaria muito assim que contasse por que se especializar nesses assuntos que se relacionará muito à vida amorosa, tanto do homem quanto da mulher. Pois é, eu entrei na faculdade pensando em fazer direito internacional por conta da minha facilidade com línguas estrangeiras. Mas depois eu fui conhecendo o direito civil, fui me apaixonando pelo direito privado e fui monitora da professora de direito de família durante o 4º e 5º ano. Me apaixonei pelo direito de família e de lá para cá eu acho que o direito de família precisa de pessoas sensíveis, precisa de pessoas que entendam as pessoas, ouçam as pessoas e que julguem menos. E foi isso que eu escolhi para minha vida, acolher os meus clientes com carinho, com respeito e sem julgamento. E depois é um momento tão frágil, né? A pessoa está ali, tinha uma expectativa de amor, uma expectativa de família, digamos, e alguma coisa vem, interfere, gera um conflito, e aí temos que, às vezes, abdicar dos sonhos. Estava no início, né? Era um namoro, já estava pensando no noivado, claro. E aí algo interfere. E é isso que nós vamos estar trabalhando hoje, como organizar também essa parte material, é isso? Isso mesmo, isso então, mesmo. É muito interessante, porque ouvi dizer, e li, inclusive, até mesmo em material do IBDFAN, que o namoro muitas vezes já teria que ter um acordo entre as partes, porque isso facilitaria, de certa forma, o desenvolvimento da relação, do diálogo. Como é que se faria esse tipo de acordo escrito, né? Porque dizem, né, que o namoro para o homem é um passatempo, uma diversão. Às vezes ele namora 2, 3 ao mesmo tempo. Homens, cuidado, não me xingue, mas eu estou baseado em pesquisas. Mas a mulher não, ela começa a namorar, né, doutora, e já está pensando no casamento. Diz que essa é a diferença dos gêneros. É verdade. Então, o que a senhora tem a dizer, assim, já tem que ter um compromisso, além da aliança, algo escrito, como que é? Não, na verdade, não tem que ter compromisso algum. Alguns colegas sustentam que é muito importante esse contrato de namoro para prevenir, para preservar patrimônio, para prevenir lá na frente qualquer tipo de alegação de união estável. Mas veja, como é que a gente pode celebrar um contrato de namoro para dizer que não vai existir uma união estável, sendo que na vida real, na prática, todos os elementos que compõem a união estável estão presentes? Então vamos imaginar, olha, um suposto namoro que tenha uma habitualidade, um objetivo de constituir família, estabilidade, publicidade, que são os elementos do artigo 1723 do Código Civil para a configuração da união estável. Se eles todos estiverem presentes,
é uma união estável. Então não adianta um papel, uma escritura pública, um contrato dizendo que aquilo é namoro, porque pode falar que é namoro, mas não é. É uma união estável. Então, na verdade, a gente tem um problema aí de validade. Alguns colegas sustentam que é um mecanismo muito importante para a preservação de eventuais litígios lá na frente. Mas, com todo respeito, eu vejo isso sendo super temerário, porque o cliente vai gastar um dinheiro e se os elementos caracterizadores da união estável estiverem presentes, pouco adianta ter aquele documento. Então, vamos, digamos assim, fazer uma definição. O que é essa união estável? O que é essa união consensual? A senhora está já citando o artigo e alguns fatos que poderão, digamos assim, configurar. É o tempo, coabitar juntos, ou o que é efetivamente? Então, para a união estável é uma união entre duas pessoas, não precisa ser de sexos diferentes, eu posso ter pessoas do mesmo sexo, que é caracterizada pela publicidade, pela estabilidade, pela durabilidade, pelo objetivo de constituir família. Então não precisam morar juntos, eu ressalto, mas com todos esses elementos caracterizadores, pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, isso se caracteriza uma união estável. Uma união estável, ela vai se diferenciar do casamento pela informalidade. No casamento eu procuro um cartório de registro civil de pessoas naturais, passo todo aquele procedimento de habilitação para o casamento, o cartório me diz que eu estou habilitada, marca-se a data da celebração, tem o juiz de casamentos que vai celebrar a cerimônia em nome do Estado e daí com a celebração os noivos passam a ser casados. Essa é a característica do casamento. Agora, na união estável, eu não tenho essa formalidade, é uma união de fato, é uma união informal. Então, as pessoas passam a conviver pública, contínua e duradouramente com o objetivo de constituir família e assim se configura a união estável. Mesmo cada um numa casa? Mesmo cada um numa casa. Já tem até súmula do Supremo Tribunal Federal antiga a esse respeito, não precisa morar junto. E neste caso, havendo uma separação, ocorrerá o mesmo que fosse numa situação de divórcio, com o casal estabelecido com o documento em cartório. Sim, muito parecido, né? Veja, se não houver nenhum problema, nenhuma disputa patrimonial, nada disso, nem filhos, né, portanto, cada um pega as suas coisas, eles fazem as divisões lá da forma que eles bem entenderem e tá tudo certo. No casamento, isso já é impossível. Por que isso é impossível? Porque no casamento, eu preciso, para pôr fim juridicamente à relação que foi constituída de maneira formal, de um mesmo formalismo. Por isso é que se tem o divórcio. Agora, voltando um pouco assim do namoro, né? É interessante perceber que também há um noivado, ainda se continua, não é? Essa cerimônia do noivado em famílias mais tradicionais. Já nesta fase, digamos, indo dentro da rotina da cerimônia, não é? Já se faria um acordo pré-nupcial. Bom, vamos por as alianças, vamos casar no dia XY e agora então nós já vamos ter um acordo pré-nupcial. Claro. Seria mais ou menos assim, não? Então, não. O noivado, juridicamente, ele não tem um resguardo, um amparo maior da lei brasileira. Ele é um compromisso social, um compromisso estabelecido entre os noivos e entre suas famílias, para as famílias mais tradicionais. Então funciona assim, ele é um momento de preparação para o casamento. Se houver o rompimento desse noivado, eventualmente cabe ao noivo que se sentir prejudicado pedir reparação, indenização por danos materiais e morais sofridos. Isso não é a regra é, acabou-se o noivado, cada um pega o seu banquinho e sai de mansinho. Mas se realmente houver um dano, alguma coisa mais grave, algum prejuízo patrimonial, por exemplo, nós vemos alguns noivados que são desfeitos na porta da igreja, imediatamente antes do início da cerimônia de casamento. Aí é um prejuízo enorme para a pessoa que convidou todo mundo, sabe, por que não desmanchou antes?
e os presentes. Então, é possível sim pedir uma indenização por danos patrimoniais sofridos e por danos morais, mas acordo pré-nupcial, por estar noivo, não. O pacto antinupcial, ele é elaborado por escritura pública, lavrada no tabelionato de notas. Qualquer tabelionato de notas do país, não precisa ser o tabelionato de notas do ladinho do domicílio dos noivos, não. E ali, os noivos, eles vão estabelecer todas as regras que vão reger patrimonialmente aquela vida conjugal. Por que eu estou falando patrimonialmente? Esse é o meu entendimento, apesar de existir alguns outros doutrinadores que sustentam que se pode colocar tudo no pacto antinupcial, não só conteúdo patrimonial. Então, por exemplo, há doutrinadores que sustentam que pode-se colocar qual é a religião que eles vão criar os filhos. É bastante curioso mesmo. Então, qual é a regra que vai reger a vida doméstica no sentido de não poder fumar em determinados locais da casa, e se houver essa prática, tantos reais por infração cometida. Eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Eu sustento que casamento é uma construção diária, uma negociação diária, avança um pouquinho, retrocede um pouquinho. E eu não posso fazer do casamento um contrato frio, porque isso o contrato frio para as relações negociais, ele cai muito bem nas relações negociais. A família é muito mais que isso. Então, eu entendo que, da mesma forma que o Código Civil colocou o pacto antinupcial lá no direito patrimonial de família, o pacto antinupcial ele vai tratar de questões patrimoniais. Então, eu vou escolher o que ali? O regime de bens que vai reger o meu casamento. Então, eu faço isso antes, então eu elaboro o pacto antinupcial antes da habilitação. Vou até um tabelionato de notas e preparo toda o meu pacto antinupcial assessorado por um advogado. Daí, esse pacto antinupcial vai constar do meu casamento. Então, na hora da celebração, o juiz de casamentos vai falar que foi elaborado um pacto antinupcial e vai constar tudo direitinho. E ele só passa a ter eficácia a partir da celebração do casamento. Então, eu não posso fazer muito antes. Por exemplo, quando eu fico noiva, 2 anos antes da celebração do casamento, não adianta. Então, a gente elabora o pacto antinupcial nos 90 dias anteriores à celebração e ele só ele só produz efeitos a partir da celebração do casamento. Até teve algumas situações muito curiosas que me perguntaram, sabendo que eu viria entrevistá-la. Parece que a senhora até abordou um pouquinho. A questão dos bens móveis e imóveis que o casal vier a adquirir, a divisão de tarefas, como a senhora falou, educação de filhos, até passeios, né? Os pets, no caso de uma decisão de separação com quem vai ficar, idosos, deficientes da família, o plano de saúde, olha que interessante, quem é que paga e se caso vier a separar, como que faz, em caso de desemprego ou doença grave, né? Tudo isso poderia fazer parte de um acordo, porque também faz parte dos conflitos na hora da separação. E aí? Isso daí é o problema grande que todo casal enfrenta, né? Então vamos lá, os pets sim, eles podem já vir estabelecidos em cláusulas contratuais, né, de pacto antinupcial com quem vai ficar no caso de dissolução. Se ficar tudo isso estabelecido no pacto antinupcial, ok, com a celebração, com o término do casamento, já temos de antemão quem é responsável por cada obrigação e assim eles se desincumbem daquele relacionamento. Agora, a regra não é essa. O brasileiro ele não tem costume de lavrar pacto antinupcial. E é por isso que nós temos milhares de demandas no Poder Judiciário discutindo quem vai pagar a pensão alimentícia, quem vai pagar o plano de saúde, quem vai ficar com o cachorro, quem vai ficar com o gato. E ainda tem a questão da família, dos idosos que dependem, que vai ter uma demanda de cuidados. As crianças, né, tem que levar à escola, os jovens tem que levar na diversão, quer dizer, tudo isso é tempo, custo, né, envolvimento. Claro, então, a questão das crianças, isso vai ser de livre acordo do casal.
Hoje em dia o que vigora é a prevalência da guarda compartilhada. Só vai haver a guarda unilateral se um dos genitores abdicar da guarda compartilhada. Ele disser, olha, eu não quero a guarda compartilhada, eu prefiro que a guarda unilateral fique com ele ou com ela. Ok. Caso contrário, é guarda compartilhada. Então, esse tipo de questão não ficaria estabelecida num pacto antinupcial, bem como a questão dos idosos. Isso é estabelecido no caso a caso. É muito interessante. Agora, as novas famílias, como estamos ouvindo, sendo abordados, que são os casos, a senhora já abordou no início, aí, dos LGBTIs, né, que são novos formatos de família. Outros dizem que são famílias formadas pelo afeto, enfim. E aí nós temos dois fatores novos, que é a questão da adoção, né, que eles estão fazendo de crianças aí abandonadas, enfim, e a questão da contratação de barriga de aluguel, que ainda não é nem legislada. E o que a senhora tem a dizer? Isso aí também faria parte de um acordo, um pacto antes dessa união, porque estão formalizando também nos cartórios as uniões, né? Então, as pessoas homossexuais, elas têm exatamente os mesmos direitos que as pessoas heterossexuais. Então, elas podem se casar em cartórios, elas podem estabelecer uniões estáveis da maneira que elas quiserem. Agora, se submetem também aos mesmos efeitos como os casais heterossexuais. Hoje em dia não existe mais qualquer diferença em relação a hétero ou casamento homossexual. É absolutamente a mesma coisa. Então essa questão já está superada. Para a lei e para a justiça. Para a lei e para a justiça, perfeitamente. Agora, a barriga de aluguel, daí eles têm as regras próprias, né? Tem de se fazer a declaração, tem todo um procedimento do que você vai fazer junto ao médico, a declaração certinho para poder fazer essa barriga de aluguel. Até porque diz a lei que rege a matéria, que é uma legislação do Conselho Federal de Medicina, que só parentes podem ceder a barriga, né? Eu não posso pedir para uma terceira pessoa ceder a barriga de aluguel, a barriga, né? Que a gente chama barriga de aluguel, mas na verdade não é nem de aluguel, né? Seria um comodato, porque não é remunerado. Mas não pode haver contraprestação pecuniária, não pode ter pagamento por conta disso. Então, por exemplo, se eu estabelecesse aqui uma união homossexual entre homens, a barriga de aluguel deveria partir de uma das irmãs do casal, coisa que o valha. Eu não poderia ter uma terceira pessoa sendo chamada para isso. E isso está gerando um problema, porque eles saem do país à procura de países onde há maior flexibilização dessa matéria. Agora, por exemplo, assim, nessa formalização, vamos dizer, né, há ainda uma previsão no caso de conflitos, né? Nós fizemos uma entrevista há pouco tempo também com a doutora Fernanda Tartucci na questão da mediação. Mas quando está se fazendo esse pacto também, pode-se abordar assim, qual seria o comportamento ou um juramento, entre aspas, que não haverá, não acontecerão as discriminações, os preconceitos, as violências. Isso pode estar incluso já nesse acordo, nesse pacto? Ou é elucubração aí possível? Porque, veja, colocar uma cláusula dessas, pode até se colocar, porque não há empecilho para tal, mas a eficácia é muito discutida, porque eu posso falar, olha, eu me comprometo a não te trair, eu me comprometo a ser... Juramento lá na igreja. Exato, e depois, né? Então, faz o quê? Não tem muita efetividade, sabe? Então, o que tem que reger mesmo, como a senhora... estamos começando na parte do início, que tem que ser uma união com amor mesmo, um querendo ser feliz e também proporcionar a felicidade da outra pessoa, não é? Tudo é pautado pelo compromisso, tudo é pautado pelo compromisso. Uhum. Então, e nós estamos aí também no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, não sei se a senhora quer deixar alguma mensagem para os homens, referenciando aí o objetivo, né, da não violência, que a senhora quer dizer, que a gente está quase que encerrando essa entrevista maravilhosa, que a gente está aprendendo para valer aqui.
Para os meus amigos, eu queria deixar um recado bastante importante, no sentido de que todo mundo já tem a consciência da violência física. Não se deve praticar violência física contra ninguém, mas não se sabe, não se conhece o que é a violência psicológica, aquela violência em que se chama uma mulher de gorda, se fala que ela está pouco atraente, que ela é grossa, que ela é feia, que ela é chata, que ninguém te suportaria. Isso é violência psicológica. Pense nisso, não faça isso. Muito bem, doutora. E a senhora é uma grande especialista neste tema também, vamos deixar aqui pautado, não é? Ela é uma grande conferencista na questão dos assuntos de violência psicológica e econômica contra as mulheres, fazendo inclusive várias conferências internacionais recentemente. Bom, temos que encerrar, não é? Como é que se chama essa advocacia especializada nesta sua área, que tanto trata das uniões formais quanto informais e que trabalha esses formatos de pactos? Como se chama essa sua advocacia? É a advocacia familiarista. Então, nós temos um escritório civilista, mas voltado muito mais para a área de direito de família, advocacia familiarista. Mas, neste caso, com esse tipo de especialização. Exato, que é o direito patrimonial de família, né? Trabalhamos as questões patrimoniais que envolvem o direito de família. Muito bem, doutora. Eu aprendi bastante, eu creio que deva ser também com algumas informações novas para todos os que estão aqui nos assistindo hoje. Temos que agradecer muito a doutora Débora Brandão ter nos recebido aqui, né, e compartilhar os seus conhecimentos tão caros, tão difíceis, tão solicitados no mundo inteiro, e aqui à nossa disposição na TV Espaço Homem. Muito obrigada, muito emocionada por essa receptividade. Muito obrigada e até uma próxima. Gente querida, então vamos lá, um grande abraço e até a próxima edição da TV Espaço Homem, mês que vem. Até lá, flores e amores para as mulheres no dia 8.